Boa tarde, 12:02, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Nova direção do TJMG realiza primeira reunião. Fabricante de bebidas indeniza família de balconista, vítima de garrafa que explodiu. Magistrados convocados para a segunda instância entram em exercício. STF decide que SUS deve garantir atendimento a pessoas trans também em relação ao sexo biológico. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Nova direção do TJMG realiza primeira reunião. Kátia Matos tem as informações. Os novos dirigentes do TJMG realizaram nesta terça-feira a primeira reunião de trabalho na sede do tribunal. Participaram o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, o primeiro vice-presidente, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, o segundo vice-presidente, desembargador Saulo Versiani Pena, o terceiro vice-presidente, Rogério Medeiros de Garcia Lima, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho e a vice-corregedora Karen Liliane de Lima Emerique Mendonça. De acordo com o presidente Luiz Carlos Correia Júnior, o objetivo da reunião foi alinhar as metas para o biênio 2024-2026. Foi uma reunião muito produtiva, estabelecemos diversas formas e métodos de trabalho e tenho certeza que nós conseguiremos avançar muito a partir dos marcos que estabelecemos nessa reunião. O presidente disse ainda que as reuniões da direção do tribunal serão periódicas. O objetivo é um alinhamento em reuniões mensais de todas as ações que estão sendo tratadas em cada uma das áreas, mas que abranja também elementos de outras. E como nós somos um só tribunal, essa interconexão é natural que ocorra. Então esse alinhamento vem em benefício da própria gestão e da agilidade dessas providências que nós vamos tomar. A posse da nova diretoria foi realizada nesta segunda-feira, no Grande Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. Na próxima sexta-feira, 5 de julho, a cantora Sarai Lacerda se apresenta a partir do meio-dia na entrada do edifício sede do TJMG em mais uma edição do Intervalo Cultural. Cantora e compositora nascida em Abaeté, Minas Gerais, Sarai trabalha profissionalmente em festas, cerimônias de casamentos, palestras, celebrações religiosas, formaturas e eventos diversos. O repertório é composto por MPB, pop rock, samba, anos 80, sertanejo de raiz, forró, seresta e marchinhas de carnaval. Fabricante de bebidas indeniza família de balconista vítima de garrafa que explodiu. Flávia Carneiro. Segundo o processo, a mulher morreu em consequência de problemas causados pela explosão de uma garrafa de cerveja que estava na mão dela. Foram estipuladas indenizações por danos morais e estéticos de R$40 mil e pensão equivalente a um salário mínimo da data do acidente até o falecimento da vítima. A decisão é da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que modificou sentença da comarca de Belo Horizonte. Ainda de acordo com os autos, o acidente impediu a balconista de movimentar os dedos mínimo, anelar e médio da mão direita, além de causar perda de sensibilidade e fortes dores. A mulher foi submetida a um procedimento cirúrgico, mas apresentou rigidez no braço direito, com limitação da coluna vertebral e sem apresentar indicativo de melhora do quadro clínico. Com o tempo, o braço direito definhou e necrosou. A vítima ajuizou a ação contra o fabricante de cerveja pela perda da capacidade para trabalhar e desempenhar atividades cotidianas. A família alegou no processo que a situação levou a balconista a um quadro depressivo profundo, pois ela não conseguia mais desempenhar uma tarefa simples, como se pentear sozinha, pois a coluna vertebral também foi afetada em decorrência de complicações da anestesia usada na cirurgia do pulso. A mulher faleceu
Pouco tempo depois, em primeira instância, foi acolhido o argumento da fabricante de bebidas de que a explosão da garrafa de cerveja teria ocorrido exclusivamente pela conduta da vítima. Diante dessa decisão, a balconista recorreu. O TJMG modificou a sentença e estabeleceu o pagamento das indenizações e da pensão. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, magistrados convocados para a segunda instância entram em exercício. E mais, STF decide que SUS deve garantir atendimento a pessoas trans também em relação ao sexo biológico. Voltamos em instantes. Magistrados convocados para a segunda instância entram em exercício. Cristina Mara. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, conduziu nesta terça-feira ato de entrada em exercício da juíza Kênia Márcia da Mato de Moura Gomes e dos juízes Cleiton Rosa de Rezende, Fausto Balden de Castro e Silva, Marcos Vinícius Mendes do Vale e Richardson Xavier Brant. Os magistrados e magistradas foram convocados para a segunda instância em substituição aos desembargadores da direção do biênio 2024-2026. O desembargador Vicente de Oliveira Silva também entrou em exercício como superintendente administrativo adjunto do TJMG. O coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, Micael Henrique da Silva, assumiu como chefe da coordenação Polícia Militar. Em vez de uma solenidade tradicional, o presidente Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior optou por um ato administrativo rápido e objetivo. O juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, integrante da 5ª Unidade Jurisdicional Cível do Juizado Especial de Belo Horizonte, agora integra a 19ª Câmara Cível do TJMG em substituição ao desembargador Saulo Versiani Pena, novo 2º vice-presidente. O juiz Richardson Xavier Brant, integrante da 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte e que já exercia a função de desembargador no Núcleo 4.0 da 9ª Câmara Criminal, agora integra a 5ª Câmara Cível do TJMG, em substituição ao desembargador Rogério Medeiros, novo 3º vice-presidente. O juiz Cleiton Rosa de Rezende, titular da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, foi convocado para integrar a 14ª Câmara Cível do TJMG, em substituição ao desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho, novo Corregedor-Geral de Justiça. O juiz Fausto Balden de Castro e Silva, titular da 32ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, assume vaga na 20ª Câmara Cível em substituição ao desembargador Vicente de Oliveira Silva, novo superintendente administrativo adjunto. A juíza Kênia Márcia da Mato de Moura Gomes, titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, assume a vaga deixada pelo juiz Richardson Xavier Brant no Núcleo 4.0 da 9ª Câmara Criminal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Solenidade marca início dos trabalhos da nova gestão da Corregedoria. Voltamos com Flávia Carneiro. Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi, presidiu nesta terça-feira solenidade de assinatura de termos de entrada em exercício de juízes auxiliares da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e da juíza coordenadora dos Juizados Especiais do Estado para o biênio 2024-2026. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, participou da solenidade. O novo corregedor também assinou portaria, delegando a atuação dos juízes auxiliares nas 6 regiões administrativas da Corregedoria, na direção do Foro da Comarca de Belo Horizonte, na Superintendência Adjunta de Planejamento da Secretaria e na Superintendência Adjunta dos Serviços Notariais e de Registros do Estado de Minas Gerais. O evento foi realizado no Salão Nobre da Corregedoria, no centro de Belo Horizonte. Assinaram os termos de exercício as juízas e juízes auxiliares da gestão 2024-2026, Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, região 1, e diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte, Andréia Cristina de Miranda Costa, região 2,
Cláudia Luciene Silva Oliveira, da região 3, João Luiz Nascimento de Oliveira, região 4, Soraya Hassan, região 5, Marixa Fabiane Lopes, região 6, Guilherme Lima Nogueira da Silva, superintendente adjunto de planejamento da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça, Marcela Oliveira DK, Simone Saraiva de Abreu Abras e Wagner Sana Duarte Moraes, superintendência adjunta dos serviços notariais e de registro, e Raquel Belo, coordenadora dos Juizados Especiais do Estado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. STF decide que SUS deve garantir atendimento a pessoas trans também em relação ao sexo biológico. Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério da Saúde deve garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis, inclusive em especialidades relativas a seu sexo biológico. Uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores apontava entraves no Sistema Único de Saúde que dificultavam o acesso da população trans a consultas médicas especializadas, principalmente nos casos em que a pessoa ainda não fez o procedimento de transgenitalização, cirurgia para a troca de gênero. Um homem trans que ainda possuía os órgãos sexuais femininos não conseguia uma consulta em um ginecologista, por exemplo. Em junho de 2021, o ministro Gilmar Mendes havia concedido liminar para determinar que o SUS realizasse a adaptação e atualização dos procedimentos médicos. Agora, no julgamento do mérito, o ministro reiterou que o Ministério da Saúde deve atualizar os sistemas do SUS para garantir o pleno acesso a atendimentos médicos pela população trans, informando as mudanças aos estados e municípios. Para ele, trata-se de uma questão de saúde pública. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas, às 14h30 o programa de música Melodia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você e até amanhã.